Sara Silva, a recepcionista tímida, se aproximou e cumprimentou Helena Mendes, a mãe surda em língua de sinais. O gesto simples parecia apenas cortesia, mas Rafael Mendes, o milionário dono da rede de hotéis, observava em silêncio, e aquilo mudaria algo dentro dele. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Sara Silva ajustou o crachá no uniforme azul marinho e respirou fundo antes de empurrar a porta de serviço do Hotel Royal Palace. Era seu segundo mês como recepcionista e a ansiedade ainda a acompanhava todas as manhãs. O saguão do Hotel 5 Estrelas em Copacabana reluzia sob os lustres de cristal, enquanto o mármore italiano refletia a luz dourada da manhã carioca que entrava pelas janelas altas. Bom dia, Sara! A voz animada de Luísa, a recepcionista sênior, cortou o silêncio do início de turno. Pronta para mais um dia? Sara sorriu timidamente, acomodando-se atrás do balcão de mármore. Bom dia. Sim, estou. Poucas palavras, como sempre. Desde criança, Sara se expressava melhor com as mãos do que com a voz. Crescer sob os cuidados da tia Elisa, que perdera a audição na juventude, fizera da língua brasileira de sinais seu segundo idioma, às vezes mais confortável que o português falado. Em um mundo onde esperavam que fosse eloquente, especialmente em um cargo de atendimento ao público em um hotel de luxo, Sara muitas vezes se sentia deslocada. Hoje temos a chegada dos participantes daquele congresso de medicina, comentou Luísa, verificando as reservas no sistema. E também... algumas VIPs marcadas para o meio da manhã. Parece que a gerência está em polvorosa. VIPs? Perguntou Sara, olhando para a tela de seu computador. Não sei exatamente quem, mas Eduardo parecia nervoso. Você sabe como ele fica quando alguém importante vai se hospedar aqui. Eduardo Dantas, o gerente de hospedagem, era conhecido por sua obsessão com detalhes e pela rigidez com que tratava a equipe quando hóspedes importantes estavam para chegar. Sara sentiu um aperto no estômago. Lidar com VIPs significava mais interação, mais necessidade de falar, mais oportunidades para sua timidez transparecer. As primeiras horas da manhã passaram tranquilamente. Sara processava check-outs e respondia dúvidas dos hóspedes com a eficiência silenciosa que havia desenvolvido. Sua timidez era compensada por sua organização meticulosa e memória impressionante para nomes e preferências dos clientes. Luísa frequentemente dizia que ela tinha olhos e ouvidos de águia, captando detalhes que outros perdiam. Por volta das 10h30, Eduardo aproximou-se da recepção, ajustando a gravata impecável e verificando se tudo estava em ordem. Lembrem-se, meninas, a senhora Mendes é uma cliente muito especial. Ela é mãe do senhor Rafael Mendes. Sara notou como Luísa prendeu a respiração ao ouvir o nome, mas não entendeu a razão. Quem é Rafael Mendes? Perguntou em voz baixa quando Eduardo se afastou. Luísa olhou-a com incredulidade. Você não sabe? Rafael Mendes é o dono da Rede Royal. Este hotel e mais 6 pelo Brasil pertencem a ele. Dizem que é um homem difícil, extremamente exigente. Já demitiu gerentes por causa de pequenos erros. O coração de Sara acelerou. Ótimo, exatamente o que ela precisava. Mais pressão. Ajustou nervosamente a gola da blusa e tentou se concentrar na tela à sua frente. Os minutos que se seguiram pareceram se arrastar, enquanto ela verificava e reverificava as informações da reserva, assegurando-se de que tudo estava perfeito. Quando as portas automáticas deslizaram, Sara levantou os olhos. Uma mulher elegante de cerca de 60 anos entrou no saguão. Usava um conjunto de seda em tom pêssego e carregava uma bolsa discreta de grife. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente arrumados em um coque baixo. Havia algo na postura da mulher, uma dignidade serena e autoconfiante que imediatamente chamou a atenção de Sara. A senhora aproximou-se do balcão com passos precisos, sorrindo educadamente. Sara notou que ela olhava diretamente para seus lábios, um comportamento que reconhecia bem.
Sem pensar duas vezes, quando a mulher parou diante do balcão, Sara ergueu as mãos e sinalizou: "Bom dia, seja bem-vinda ao Royal Palace. Em que posso ajudá-la?" O rosto da senhora se iluminou com um sorriso genuíno de surpresa e alegria. Imediatamente, suas mãos começaram a se mover com graça e rapidez. "Bom dia! Que maravilhosa surpresa encontrar alguém que sinaliza. Sou Helena Mendes. Tenho uma reserva." Sara sorriu, sentindo-se subitamente à vontade. Em libras, sua timidez desaparecia. Suas mãos dançavam no ar com confiança que sua voz nunca possuía. "É um prazer recebê-la, Sra. Mendes. Vou verificar sua reserva imediatamente. A senhora vai ficar conosco por quanto tempo?" "Uma semana, talvez mais. Depende do meu filho." As mãos de Helena eram elegantes, com movimentos precisos que denotavam anos de prática. Sara verificou a reserva no sistema, enquanto continuava a conversa em sinais. "Encontrei sua reserva. Suíte presidencial por 7 dias, com possibilidade de extensão. Vejo que a senhora prefere um quarto afastado dos elevadores e com vista para o mar." Helena acenou afirmativamente, parecendo impressionada. "Você é muito eficiente. Aprende Libras há quanto tempo?" "Desde criança. Minha tia é surda e me criou após o falecimento dos meus pais." O rosto de Helena suavizou-se. "Sinto muito por seus pais. Sua tia deve ser uma mulher extraordinária." "Ela é", respondeu Sara, seus dedos formando sinais com carinho. "Foi professora de matemática por 30 anos. Admirável. Eu fui professora de literatura antes de me aposentar." Sara não percebeu que estavam sendo observadas, até que uma sombra caiu sobre o balcão. Ergueu os olhos e viu um homem alto parado ao lado de Helena. Vestia um terno azul escuro impecavelmente cortado, e seus olhos castanhos a estudavam com intensidade desconcertante. Havia algo em seu olhar. Não era hostilidade, mas uma espécie de curiosidade analítica que fez Sara sentir como se estivesse sendo examinada sob um microscópio. "Rafael, filho", sinalizou Helena, voltando-se para o homem. "Esta jovem fala Libras perfeitamente." O homem, Rafael Mendes, Sara agora percebia com um frio na espinha, olhou para sua mãe e depois de volta para Sara. Por um momento ela pensou que ele parecia surpreso, impressionado. A expressão passou tão rapidamente que não teve certeza. "Boa tarde", disse ele em voz alta, estendendo a mão. "Rafael Mendes." Sara sentiu o rosto esquentar enquanto apertava a mão dele. "Sara Silva. Bem-vindo ao Royal Palace, Sr. Mendes." Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, a timidez voltando com força total na presença imponente do proprietário do hotel. Percebeu que ainda segurava a mão dele e rapidamente a soltou. Rafael começou a sinalizar para a mãe, mas mantinha os olhos em Sara. "Estou dizendo à minha mãe que você foi muito atenciosa. Não é comum encontrarmos pessoas que saibam Libras." "Obrigada", respondeu Sara, alternando entre falar e sinalizar. É um prazer poder ajudar a Sra. Mendes." Helena tocou o braço do filho e sinalizou algo que Sara não conseguiu ver completamente. Rafael assentiu e voltou-se novamente para ela. "Minha mãe disse que você sinalizou que sua tia é surda e foi sua guardiã?" "Sim, ela me criou desde os 8 anos." Helena sorriu e sinalizou diretamente para Sara. "Você é um anjo. Geralmente as pessoas falam com meu filho como se eu não estivesse presente, como se ser surda significasse que não tenho cérebro." Sara devolveu o sorriso, suas mãos formando os sinais com firmeza. "Isso é terrível e desrespeitoso. A senhora claramente é uma mulher muito inteligente." Rafael observava o intercâmbio com uma expressão que Sara não conseguia decifrar. Havia intensidade em seu olhar, um tipo de fascínio contido que a deixava ainda mais nervosa. "Os cartões-chave da suíte presidencial", disse Sara, voltando ao protocolo do hotel enquanto entregava 2 cartões elegantes em um envelope personalizado. "O elevador exclusivo fica à direita do saguão. Posso chamar um mensageiro para acompanhá-los e levar a bagagem." "Não será necessário", respondeu Rafael, sua voz profunda e controlada.
Conheço o caminho. Helena sinalizou rapidamente para Sara. Espero vê-la novamente. Foi um prazer conhecer alguém que me trata como uma pessoa completa. O prazer foi meu. Estou na recepção todas as manhãs se precisar de qualquer coisa. Quando mãe e filho se afastaram em direção ao elevador exclusivo, Sara soltou lentamente a respiração que nem percebera estar segurando. Sentiu o olhar de Luísa sobre ela e virou-se para encontrar a colega boquiaberta. "O que foi isso?" sussurrou Luísa, inclinando-se sobre o balcão. "Você conversando em sinais com a mãe do dono e ele olhando para você como se tivesse visto um unicórnio." "Ele não estava me olhando assim", protestou Sara, sentindo o rosto aquecer novamente. "Estava sim. Nunca vi Rafael Mendes olhar para ninguém desse jeito. E ele esteve aqui pelo menos 3 vezes desde que comecei a trabalhar no Royal." Sara balançou a cabeça, desconfortável com a atenção. Ele só estava surpreso por encontrar alguém que pudesse se comunicar diretamente com a mãe dele. Nada mais que isso. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, sentia que havia algo mais no olhar de Rafael Mendes. Uma curiosidade, um interesse que ia além da mera surpresa profissional. E por alguma razão que não conseguia explicar, isso a deixava inquieta e estranhamente expectante ao mesmo tempo. O resto da manhã passou em um borrão de atividades. Sara atendeu hóspedes, respondeu telefonemas e processou reservas. Mas sua mente continuava voltando ao encontro com Helena e Rafael Mendes. Havia algo na maneira como ele a observara, enquanto conversava em sinais com sua mãe. Algo que a fazia sentir-se simultaneamente exposta e valorizada. No horário de almoço, Sara encontrou um canto tranquilo no refeitório de funcionários. Preferia esses momentos de solidão para recarregar suas energias sociais. Enquanto comia sua salada, abriu o livro que estava lendo. Um romance histórico ambientado no Brasil colonial. A leitura sempre fora seu refúgio, uma forma de viver aventuras sem precisar sair de sua zona de conforto. "Posso me juntar a você?" A voz grave e inesperada fez Sara erguer a cabeça abruptamente. Rafael Mendes estava parado diante de sua mesa, segurando uma xícara de café. O refeitório de funcionários era o último lugar onde esperaria encontrá-lo. "Se senhor Mendes, claro, por favor", gaguejou, fechando o livro e endireitando-se na cadeira. Ele sentou-se com uma graça contida que parecia contradizer seu porte atlético. De perto, Sara notou detalhes que havia perdido durante seu breve encontro na recepção. Pequenas rugas nos cantos dos olhos, um leve toque de grisalho nas têmporas, a maneira deliberada com que escolhia seus movimentos. "Peço desculpas por interromper seu almoço", disse ele, sua voz mais suave do que Sara lembrava. "Mas queria conversar com você sem a formalidade do balcão da recepção." Sara sentiu seu coração acelerar. Ele viera buscá-la especificamente? "Não há problema. Espero que a senhora Mendes esteja confortável em sua suíte." "Ela está, obrigado." Um pequeno sorriso tocou os lábios de Rafael. "Na verdade, minha mãe não parou de falar sobre você. É raro ela encontrar alguém que a trate como igual logo no primeiro contato." Sara relaxou um pouco. Sua mãe parece ser uma pessoa maravilhosa. "Ela é." Rafael tomou um gole de café antes de continuar. "Sabe, cresci sendo a voz dela em um mundo que muitas vezes escolhe não vê-la. É refrescante encontrar alguém que a enxerga completamente sem precisar da minha mediação." Havia sinceridade em suas palavras que pegou Sara de surpresa. Por trás da fachada do empresário poderoso e intimidador, vislumbrava um homem com profundo respeito e amor por sua mãe. "Minha tia Elisa sempre disse que a surdez não era uma deficiência, apenas uma forma diferente de experimentar o mundo", respondeu Sara, encontrando coragem em um assunto que conhecia tão bem. "Ela me ensinou que a verdadeira barreira não é a falta de audição, mas a recusa da sociedade em aprender maneiras alternativas de comunicação." O olhar de Rafael se intensificou,
e Sara teve a estranha sensação de que ele estava realmente escutando, não apenas ouvindo suas palavras, mas absorvendo-as com genuíno interesse. Sua tia parece ser tão sábia quanto minha mãe, comentou ele. Helena sempre dizia algo similar. Talvez elas devessem se conhecer. Sara sentiu um calor subir pelo pescoço até as faces. A ideia de sua tia Elisa, conhecendo a mãe de Rafael, parecia tão improvável quanto estar sentada ali, conversando com o dono do hotel onde trabalhava há menos de 2 meses. Minha tia ficaria encantada, respondeu, tentando manter a compostura. Ela sempre valoriza conhecer outras pessoas da comunidade surda. Rafael girou a xícara de café entre os dedos, pensativo. Você se importaria se eu perguntasse como aprendeu a sinalizar tão fluentemente? Sua expressão facial e os movimentos das mãos há uma naturalidade que raramente vejo em pessoas ouvintes. A pergunta era inesperada, mas tocava em um assunto que Sara dominava, o que a fez relaxar um pouco. Quando meus pais faleceram em um acidente, eu tinha 8 anos. Minha tia Elisa, irmã da minha mãe, tornou-se minha guardiã legal. Ela havia perdido a audição aos 16 anos por causa de uma meningite. Sara fez uma pausa, organizando as memórias. No início, nos comunicávamos escrevendo em blocos de notas, mas logo ela começou a me ensinar libras. Para uma criança, aprender uma nova língua é como absorver uma nova forma de ver o mundo. O olhar de Rafael se suavizou. Entendo perfeitamente. Nasci ouvinte, mas cresci em 2 mundos simultaneamente. O mundo sonoro e o mundo visual dos sinais. Sua mãe, ela nasceu surda? Perguntou Sara, percebendo tarde demais que talvez estivesse sendo indiscreta. Não, ela perdeu a audição quando eu tinha 5 anos. Meningite como sua tia. Ele fez uma pausa, como se decidindo quanto revelar. Foi um período de grandes mudanças para nossa família. Meu pai não lidou bem com a situação. Ele esperava que minha mãe simplesmente se adaptasse, aprendesse leitura labial, usasse aparelhos auditivos, qualquer coisa menos mudar a forma como ele estava acostumado a se comunicar. Sara sentiu uma pontada de tristeza. Era uma história que conhecia bem através de outras famílias na comunidade surda. Mas sua mãe parece tão confiante, tão... Hesitou, buscando a palavra certa. Plena, completou Rafael. Ela é. Tornou-se professora de literatura para surdos. Fundou uma associação cultural. Escreveu 2 livros sobre sua experiência. Mas o caminho foi difícil. O divórcio veio 2 anos após ela perder a audição. Sinto muito, disse Sara suavemente. Rafael balançou a cabeça. Foi há muito tempo. Cresci aprendendo que a comunicação verdadeira exige esforço e adaptação de ambos os lados. Seus olhos encontraram os de Sara com intensidade. É por isso que fiquei impressionado ao ver como você interagiu com minha mãe, sem hesitação, sem aquele olhar de pena que tantos têm. Nunca pensei na surdez como algo digno de pena, respondeu Sara com convicção. Minha tia sempre dizia que era apenas uma característica, como a cor dos olhos ou a altura. Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Rafael. Exatamente o que minha mãe diz. O silêncio que se estabeleceu entre eles não era desconfortável, mas carregado de um entendimento mútuo que Sara raramente experimentava com estranhos. Algo na presença de Rafael, não o empresário intimidador, mas este homem que crescera entre 2 mundos como ela, fazia com que sua habitual ansiedade social diminuísse. O momento foi interrompido pelo toque do celular de Rafael. Ele verificou a tela e franziu o senho. Preciso atender, disse, levantando-se. Foi um prazer conversar com você, Sara. Espero que possamos continuar esta conversa em outra ocasião. Antes que pudesse responder, ele já estava caminhando para a saída, o celular no ouvido e a postura voltando à formalidade do empresário. Sara ficou olhando para o lugar vazio à sua frente, tentando processar o que acabara de acontecer. Rafael Mendes, o temido proprietário do hotel,
havia procurado especificamente por ela para uma conversa casual sobre Libras e suas experiências pessoais. O que foi isso? A voz de Luísa interrompeu seus pensamentos. A colega aproximou-se com sua bandeja de almoço, os olhos arregalados de curiosidade. Estou vendo coisas? Ou Rafael Mendes estava sentado aqui conversando com você como se fossem velhos amigos? Sara sentiu o rosto aquecer. Não é nada disso, ele só queria agradecer por eu ter me comunicado com a mãe dele em Libras. Murmurou Luísa, claramente não convencida. E para isso, ele veio até o refeitório dos funcionários, em vez de simplesmente chamar você à sala da gerência. Sentou-se no lugar que Rafael havia ocupado. Sara, você tem noção de que ele nunca faz isso? Eduardo trabalha aqui há 5 anos e disse que Mendes raramente fala diretamente com funcionários além da gerência. Deve ser diferente quando envolve a mãe dele, argumentou Sara, desconfortável com a insinuação na voz da colega. Talvez, concedeu Luísa, mas seu sorriso sugeria que pensava outra coisa. Ou talvez o patrão tenha ficado interessado na nova recepcionista que fala a língua de sua mãe. Por favor, não comece com isso, pediu Sara, fechando seu livro e guardando-o na bolsa. Ele é o dono do hotel, Luísa, e eu sou apenas uma funcionária que coincidentemente sabe Libras. Se você diz, respondeu Luísa em tom cantado. Mas vi como ele olhava para você, e não era apenas gratidão. Sara decidiu que era hora de encerrar a conversa. Meu intervalo acabou. Preciso voltar à recepção. Durante o restante da tarde, Sara tentou concentrar-se no trabalho, mas sua mente continuava voltando à conversa com Rafael. Havia uma vulnerabilidade inesperada nele quando falava sobre sua infância e sua mãe, um contraste marcante com a imagem do empresário implacável que todos descreviam. Por volta das 4 horas, enquanto organizava alguns documentos, Sara sentiu uma presença no balcão. Ergueu os olhos e encontrou Helena Mendes sorrindo para ela, elegante em um vestido cinza claro. Boa tarde, sinalizou Sara, retribuindo o sorriso. Como posso ajudá-la, senhora Mendes? Queria saber se você poderia me recomendar uma livraria próxima, respondeu Helena em sinais. Esqueci de trazer um livro para ler e prefiro livrarias menores, daquelas onde se pode sentir o cheiro dos livros. Sara pensou por um momento. Há uma excelente a 2 quadras daqui. Chama-se Páginas ao Mar. Tem um café anexo e uma ótima seção de literatura brasileira. Helena assentiu, satisfeita. Perfeito. Você conhece bem o bairro? Cresci em Copacabana, respondeu Sara. Moro a 10 minutos daqui. Que maravilha! Talvez você possa me indicar outros lugares interessantes durante minha estadia. Os olhos de Helena brilhavam com simpatia genuína. Rafael mencionou que conversou com você hoje. Ele me contou sobre sua tia. Sara sentiu-se corar novamente. Sim, tivemos uma breve conversa durante meu intervalo de almoço. Meu filho raramente se abre com estranhos, sinalizou Helena, sua expressão tornando-se mais séria. Mas quando o faz, é porque viu algo especial na pessoa. Antes que Sara pudesse responder, Helena continuou. Estou organizando um jantar na suíte para alguns amigos na sexta-feira. Muitos deles são da comunidade surda. Gostaria que você viesse, se estiver disponível. A proposta pegou Sara completamente de surpresa. Eu? Mas seria apropriado? Sou apenas uma funcionária do hotel e... Bobagem! Interrompeu Helena com um movimento enfático das mãos. Será um evento pessoal, não profissional. Além disso, seria maravilhoso ter alguém jovem que entende nosso mundo. Sara hesitou. O convite era tentador. A oportunidade de conhecer outras pessoas da comunidade surda, talvez estabelecer conexões, mas também significava sair de sua zona de conforto, socializar com estranhos, possivelmente na presença de Rafael. Helena pareceu perceber sua hesitação. Pense a respeito. Será algo pequeno, apenas 10 pessoas. Muitas delas professores como eu era. E garanto que Rafael estará em seu melhor comportamento. O último comentário, acompanhado de um sorriso travesso, fez Sara rir, apesar de seu nervosismo.
Obrigada pelo convite, senhora Mendes. Vou pensar sobre isso. Ótimo. E por favor, me chame de Helena. Com um último sorriso, ela se afastou em direção à entrada do hotel. Luísa, que observara a interação do outro lado do balcão, aproximou-se imediatamente. O que foi tudo isso? Vocês estavam conversando tão animadamente. Ela queria uma recomendação de livraria, respondeu Sara, deliberadamente omitindo o convite. Conhecendo Luísa, sabia que a colega transformaria isso em algo muito maior do que realmente era. Só isso? Parecia que estavam discutindo os segredos do universo, comentou Luísa cética. Sara deu de ombros, voltando sua atenção para o computador. Mas sua mente estava longe do trabalho. Um jantar na suíte presidencial com Helena Mendes e seus amigos, e Rafael estaria lá. A ideia era simultaneamente aterrorizante e estranhamente atraente. Quando seu turno terminou às 6, Sara pegou o ônibus para casa com a cabeça cheia de pensamentos contraditórios. Parte dela queria aceitar o convite, não apenas pela oportunidade de conhecer outras pessoas da comunidade surda, mas também, embora relutasse em admitir, pela chance de ver Rafael novamente. Outra parte, a Sara tímida, que preferia a segurança de sua rotina, estava apavorada com a ideia de um evento social em um ambiente tão intimidador. O pequeno apartamento que dividia com a tia estava silencioso quando chegou. Elisa, provavelmente, ainda não tinha voltado da escola, onde dava aulas de reforço de matemática para crianças surdas. Sara preparou um chá e sentou-se junto à janela que dava vista para uma nesga do oceano entre os prédios. Seu celular vibrou com uma mensagem. Pensou que seria Luísa, ainda curiosa sobre sua conversa com Helena, mas o número era desconhecido. Boa noite, Sara. Aqui é Rafael Mendes. Espero não estar sendo inconveniente ao usar seu número pessoal, mas queria dizer o quanto apreciei nossa conversa hoje. Minha mãe mencionou que a convidou para o jantar de sexta-feira. Espero sinceramente que possa vir. Será um prazer continuar nossa conversa em um ambiente mais relaxado. Sara olhou para a mensagem por longos minutos, o coração acelerado. Como ele conseguira seu número? Provavelmente através do RH do hotel, supôs. A ideia de que Rafael Mendes fizera um esforço para contatá-la diretamente causou uma estranha agitação em seu peito. Releu a mensagem várias vezes, tentando decidir como responder. Tão concentrada estava que não percebeu a chegada de Elisa até que a tia acenou para chamar sua atenção. Você está tão absorta, sinalizou Elisa, aproximando-se. Boas notícias? Sara hesitou por um momento antes de responder em sinais. Conheci uma senhora surda hoje no hotel. Ela me convidou para um jantar. O rosto de Elisa se iluminou. Isso é maravilhoso. Você vai, não é? Não sei. Será na suíte presidencial com pessoas que não conheço. E... Sara fez uma pausa, incerta sobre como explicar o resto. Incentivou Elisa. E o filho dela, que é o dono do hotel, também estará lá. Um sorriso compreensivo apareceu no rosto de Elisa. Agora entendo por que está tão pensativa. Ele é bonito? Tia, protestou Sara, mas não conseguiu evitar um sorriso. Não é isso. É que ele parece interessado em conversar comigo. Sobre Libras, sobre crescer com alguém surdo. É estranho ter essa conexão com o dono do hotel onde trabalho. Elisa observou-a atentamente, a sabedoria de anos refletida em seus olhos. A vida, às vezes, nos oferece conexões inesperadas, Sara. Você sempre foi tão cautelosa, tão reservada. Talvez seja a hora de abrir a porta que o universo está batendo. Sara olhou novamente para a mensagem em seu celular, considerando as palavras da tia. Após um longo momento de contemplação, começou a digitar sua resposta. A sexta-feira chegou mais rápido do que Sara gostaria. Após 2 dias, considerando o convite, pesando prós e contras, e várias conversas encorajadoras com a tia Elisa, finalmente decidira aceitar. Sua resposta à mensagem de Rafael fora educada e contida. Obrigada pelo convite.
Será um prazer conhecer mais pessoas da comunidade surda. Confirmo minha presença no jantar. O que não revelou foi a hora que levou para compor aquelas 2 simples frases. Nem quantas versões diferentes escreveu e apagou antes de enviar. Ele respondera quase imediatamente com um simples: excelente. Esperamos por você às 20 horas. Durante os dias que se seguiram, Sara evitou cruzar com Rafael nos corredores do hotel. Por 2 vezes vira-o de longe e deliberadamente tomara outro caminho. Não saberia explicar porquê, mas a ideia de um encontro casual, após terem trocado mensagens pessoais, parecia estranhamente íntima, algo para o qual não se sentia preparada. Helena, por outro lado, parou na recepção todos os dias, sempre com um sorriso caloroso e uma breve conversa em sinais que fazia Sara sentir-se cada vez mais à vontade com a elegante senhora. Agora, parada diante do espelho em seu quarto, Sara questionava pela 100ª vez sua decisão. O vestido verde esmeralda, a peça mais elegante que possuía, parecia simultaneamente formal demais e informal demais para a ocasião. Seus cabelos negros caíam em ondas suaves sobre os ombros e a maquiagem era discreta, apenas o suficiente para realçar seus olhos castanhos. Você está linda, sinalizou Elisa da porta, observando-a com orgulho maternal. Parece nervosa. Estou, admitiu Sara, suas mãos tremendo ligeiramente ao formar os sinais. E se eu não souber o que dizer? E se for desconfortável? E se... Elisa se aproximou, segurando as mãos de Sara entre as suas para interromper o fluxo de preocupações. Respire, sinalizou depois de soltá-las. Você estará entre pessoas que compartilham uma linguagem que você domina. E Helena claramente gosta de você. Não é só Helena que me preocupa, confessou Sara, evitando o olhar da tia. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Elisa. O filho dela, imagino, o dono do hotel. Sara assentiu, sentindo o rosto aquecer. É estranho, tia. Ele é meu chefe, tecnicamente, e nós mal nos conhecemos. Mas há algo na maneira como ele me olha, como se realmente me visse. Ser visto por alguém é um dos presentes mais raros que podemos receber, respondeu Elisa, seus sinais fluindo com a sabedoria que Sara sempre admirara. Não se preocupe tanto com rótulos como chefe ou funcionária. Esta noite, vocês são apenas 2 pessoas que compartilham uma experiência de vida similar. As palavras da tia trouxeram uma calma momentânea. Sara respirou fundo, pegou a pequena bolsa sobre a cama e abraçou Elisa antes de partir. O táxi deixou-a na entrada do Hotel Royal Palace pontualmente às 19h50. Diferente das outras vezes em que entrara por ali, agora Sara não usava o uniforme azul marinho, não estava ali para trabalhar, e a sensação era estranhamente desconcertante. Alguns colegas no saguão olharam-na com curiosidade e viu Luísa no balcão da recepção arregalando os olhos ao vê-la passar. No elevador exclusivo para a suíte presidencial, Sara sentiu seu coração acelerar. As portas douradas se abriram diretamente para um pequeno hall privativo no último andar. Antes mesmo de bater na porta da suíte, esta se abriu, revelando Helena com um sorriso radiante. Sara! Que bom que veio, sinalizou Helena, beijando-a no rosto como se fossem velhas amigas. E que vestido lindo! Verde é minha cor favorita. Obrigada por me convidar, respondeu Sara em sinais, sentindo-se um pouco mais relaxada com a calorosa recepção. Trouxe isso para você. Estendeu um pequeno pacote, um livro de poesia de uma autora surda brasileira que Elisa ajudara a escolher. Helena abriu o pacote ali mesmo, seus olhos brilhando de prazer ao ver o livro. Cecília Monteiro, sempre quis ler algo dela. Que presente maravilhoso, obrigada. Conduzindo Sara para dentro, Helena apresentou-a aos outros convidados que já haviam chegado. Havia um casal de meia-idade,
ambos professores universitários surdos, um homem mais jovem que dirigia uma associação cultural para surdos no Rio e uma mulher de cabelos grisalhos que Sarah reconheceu com surpresa como Deborah Lins, uma renomada escritora e ativista surda. Para seu alívio, todos a receberam calorosamente e a conversa fluiu naturalmente em libras. A suíte presidencial era impressionante, um amplo espaço com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica de Copacabana, decoração elegante em tons de bege e dourado e uma mesa de jantar posta com requinte para 10 pessoas. Rafael não estava em lugar algum à vista. Após cerca de 20 minutos de conversa, durante os quais Sarah gradualmente começou a se sentir mais à vontade, a porta da suíte abriu-se novamente. Rafael entrou, acompanhado por mais 3 pessoas, uma mulher mais velha e 2 homens, todos usando sinais para se comunicarem. Ele vestia um terno azul escuro sem gravata, mais casual que seu traje habitual de trabalho, mas ainda assim elegante. Seus olhos encontraram os de Sarah quase imediatamente e um sorriso se formou em seu rosto. Aproximou-se enquanto Helena recebia os novos convidados. "Fico feliz que tenha vindo", disse ele em voz baixa, apenas para ela ouvir. "Obrigada pelo convite", respondeu Sarah, surpresa com sua própria capacidade de manter a compostura. Sua mãe reuniu um grupo fascinante. "Helena tem um talento para juntar pessoas interessantes", concordou Rafael. "Alguns desses amigos dela fazem parte de nossa vida desde que eu era criança." Sarah notou como ele alternava naturalmente entre falar e sinalizar, muitas vezes fazendo ambos simultaneamente, um hábito que ela reconhecia bem de sua própria experiência. "Venha, quero apresentá-la a alguém", continuou Rafael, indicando com um leve gesto uma senhora elegante que acabara de chegar. "Esta é Dra. Teresa Campos. Ela foi a professora que ensinou minha mãe a sinalizar quando perdeu a audição." A mulher, que devia ter seus 70 anos, sorriu calorosamente. "Rafael me contou sobre você", sinalizou ela para Sarah. "Uma jovem que cresceu entre 2 mundos como ele." "É um prazer conhecê-la", respondeu Sarah em sinais. "Sua contribuição para a vida de Helena deve ter sido inestimável." "Foi um privilégio acompanhar a jornada dela", sinalizou Teresa. "Helena se tornou uma força da natureza e formou um filho excepcional no processo." Ela lançou um olhar afetuoso a Rafael, que sorriu com uma mistura de embaraço e carinho. A conversa continuou fluidamente enquanto os garçons serviam aperitivos e bebidas. Sarah descobriu-se mais relaxada do que esperava, absorvida pelas histórias fascinantes dos convidados. Deborah Lins compartilhou experiências de sua luta pelos direitos dos surdos nos anos 80. Teresa falou sobre as mudanças na educação de surdos ao longo das décadas. O casal de professores discutiu os avanços tecnológicos que haviam transformado a comunicação na comunidade surda. Durante todo esse tempo, Sarah notava Rafael observando-a discretamente. Não era um olhar invasivo ou desconfortável, mas atento e interessado. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam e ele oferecia um pequeno sorriso antes de desviar a atenção. Quando se sentaram para o jantar, Sarah encontrou-se posicionada entre Helena e Teresa, com Rafael diagonalmente à sua frente. A comida era excepcional, um menu sofisticado preparado pelo chefe do hotel. Mas o que realmente tornou a refeição memorável foi a animada conversa que fluía ao redor da mesa, uma dança de mãos exprimindo ideias, histórias e opiniões. "Como você se interessou por literatura?", perguntou Helena a Sarah entre um prato e outro, tendo notado o livro que Sarah carregava no primeiro dia. "Sempre amei livros", respondeu em sinais. "Depois que perdi meus pais, a leitura tornou-se um refúgio. Minha tia incentivou esse hábito. Ela dizia que os livros são um dos poucos lugares onde surdos e ouvintes têm exatamente a mesma experiência." "Que perspectiva maravilhosa", comentou Débora, que acompanhava a conversa. "Sua tia parece ser uma mulher sábia",
Ela é, confirmou Sara, um toque de orgulho em seus sinais. Ensinou matemática por décadas, mas sempre teve uma alma de poeta. Como você, comentou Rafael inesperadamente, sinalizando de seu lugar à mesa. Percebi quando a vi pela primeira vez. Há uma sensibilidade em como você se expressa em sinais. Sara sentiu o rosto aquecer com um elogio inesperado. Obrigada, respondeu, sem saber o que mais dizer. Helena lançou um olhar significativo para o filho, um pequeno sorriso nos lábios. Rafael sempre foi observador, sinalizou ela. Mesmo quando criança, notava detalhes que todos os outros perdiam. A conversa seguiu para outros tópicos, mas Sara sentiu-se estranhamente exposta, como se Rafael houvesse enxergado algo nela que nem mesmo ela percebera completamente. O jantar transcorreu em uma atmosfera calorosa e acolhedora, e Sara gradualmente se esqueceu de sua timidez inicial, contribuindo para as discussões e compartilhando histórias sobre sua tia e suas experiências na comunidade surda. Após a sobremesa, os convidados dispersaram-se pela ampla sala de estar da suíte, formando pequenos grupos de conversa. Sara encontrou-se perto da varanda, admirando a vista deslumbrante da praia iluminada e do mar negro além. É linda, não é? A voz de Rafael soou próxima. Ele se aproximara silenciosamente, agora de pé ao seu lado, contemplando a mesma vista. Mesmo depois de todos esses anos no ramo hoteleiro, ainda me impressiono com certas vistas. É magnífica, concordou Sara. Cresci aqui, mas nunca vi Copacabana deste ângulo. Às vezes precisamos mudar de perspectiva para realmente apreciar o que sempre esteve diante de nós, comentou Rafael. E Sara teve a impressão de que ele não falava apenas da vista. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto observavam as luzes da cidade. Após alguns momentos, Rafael voltou-se ligeiramente para ela. Sara, gostaria de lhe fazer um convite, disse ele, uma nota de hesitação em sua voz, geralmente confiante. Minha mãe estará no Rio por mais 2 semanas e ela mencionou que gostaria de conhecer sua tia Elisa. Talvez poderíamos organizar um almoço? Às 4? A proposta pegou Sara de surpresa. Um almoço significava algo mais pessoal, menos formal que este jantar com vários convidados. Significava estender sua conexão para além das paredes do hotel, envolver sua tia, criar laços. Tenho certeza que minha tia adoraria, respondeu finalmente. Ela tem grande admiração por pessoas como sua mãe, que transformaram a perda da audição em uma oportunidade de criar pontes. O rosto de Rafael se iluminou com um sorriso. Excelente. Podemos definir os detalhes depois. Fez uma pausa, como se considerando suas próximas palavras cuidadosamente. Sabe, Sara, raramente encontro alguém que compreenda tão bem esses 2 mundos que habitamos. É refrescante. Havia uma vulnerabilidade genuína em suas palavras que tocou Sara profundamente. Naquele momento, não via o poderoso empresário, o dono do hotel, mas apenas um homem que, como ela, crescera navegando entre o mundo dos sons e o mundo dos sinais. O domingo amanheceu ensolarado, perfeito para um almoço à beira-mar. Após o jantar na sexta-feira, Rafael havia sugerido um restaurante na orla de Ipanema para o encontro entre as 2 famílias. Sara passara o sábado alternando entre ansiedade e uma estranha excitação que não se lembrava de ter sentido antes. Elisa estava igualmente animada, embora por razões diferentes. Mal posso esperar para conhecer Helena, sinalizou enquanto se arrumava. Li um de seus artigos sobre educação literária para surdos. Ela tem ideias brilhantes. Sara sorriu, observando a tia escolher cuidadosamente os acessórios para combinar com seu vestido azul turquesa. Acho que vocês vão se dar muito bem. Tem muito em comum. E o filho dela? Perguntou Elisa com um brilho travesso nos olhos. Também estou curiosa para conhecê-lo melhor. Tia, protestou Sara, sentindo o rosto aquecer. O que foi? Elisa fingiu inocência. Só quero conhecer o homem que tem minha sobrinha suspirando pelos cantos desde sexta-feira. Não estou suspirando. Claro que não, respondeu Elisa com um sorriso.
Só verificou o celular 15 vezes ontem à noite e trocou de roupa 4 vezes esta manhã. Sara balançou a cabeça, rendendo-se. Não adiantava negar. Sua tia a conhecia bem demais. Ele é diferente do que eu esperava, admitiu finalmente. Todos no hotel falam dele como se fosse algum tipo de tirano exigente e intimidador. Mas com a mãe, e quando falamos sobre libras e sobre crescer entre dois mundos, ele é gentil, compreensivo. Muitas pessoas mostram faces diferentes em contextos diferentes, sinalizou Elisa, sua expressão tornando-se mais séria. No trabalho, ele precisa ser o líder, o responsável. Com a mãe e talvez com você, pode ser simplesmente Rafael. As palavras da tia ficaram com Sara, enquanto seguiam para o restaurante em um táxi. Era estranho estar indo encontrar Rafael e Helena fora do ambiente do hotel, como se estivessem cruzando uma fronteira invisível entre mundos profissionais e pessoais. O restaurante ficava em um deck sobre a areia, com vista panorâmica para o mar. Sara avistou Helena assim que entraram. Ela acenava animadamente de uma mesa próxima à beira. Rafael estava ao seu lado, vestindo calça clara e camisa azul marinho, muito mais casual do que Sara jamais o vira. "Sara, Elisa, que bom que vieram", sinalizou Helena enquanto se aproximavam, levantando-se para cumprimentá-las com beijos no rosto. Rafael também se levantou, estendendo a mão para Elisa. "É um prazer finalmente conhecê-la", disse ele, falando e sinalizando simultaneamente. "Minha mãe e Sara falaram muito sobre você." "O prazer é meu", respondeu Elisa em sinais. "Sara tem estado bastante misteriosa sobre você." Lançou um olhar maroto para a sobrinha, que lhe deu uma cotovelada discreta. Rafael riu, parecendo genuinamente descontraído. "Espero que o mistério não seja decepcionante." Sentaram-se à mesa, com Elisa e Helena rapidamente engajando-se em uma conversa animada sobre educação para surdos, comparando experiências e trocando histórias de sala de aula. Sara observou com satisfação como as duas mulheres pareciam ter se conectado instantaneamente, suas mãos movendo-se em sinais entusiasmados. "Acho que perdemos as duas por um bom tempo", comentou Rafael em voz baixa, inclinando-se ligeiramente na direção de Sara. "Quando minha mãe encontra outro educador, especialmente da comunidade surda, pode conversar por horas. Minha tia é igual", respondeu Sara, sentindo-se estranhamente confortável, apesar da proximidade dele. Matemática e educação são suas grandes paixões. Rafael observou-a por um momento, um pequeno sorriso nos lábios. "Você parece diferente hoje." "Diferente como?", perguntou Sara, subitamente consciente de si mesma. "Mais relaxada. No hotel, sempre parece contida, como se estivesse segurando a respiração." A observação era tão precisa que pegou Sara de surpresa. "Acho que o hotel me intimida um pouco", admitiu. "É tão elegante, tão formal, e eu sou só..." "Só?", incentivou Rafael quando ela hesitou. "Uma garota comum de Copacabana que teve a sorte de conseguir um emprego de recepcionista." Os olhos de Rafael se suavizaram. "Não há nada de só em você, Sara. Acredite, vejo centenas de pessoas passarem por aquele hotel todos os meses. Poucas deixam uma impressão tão marcante quanto você deixou." Sara sentiu o coração acelerar com as palavras dele. Antes que pudesse responder, o garçom aproximou-se para anotar os pedidos. Rafael sugeriu algumas especialidades da casa, e logo estavam todos com taças de água, com gás e entradas para compartilhar. Enquanto comiam, a conversa fluiu naturalmente entre os quatro. Helena contou histórias sobre o jovem Rafael, interpretando para ela em situações cômicas. Elisa compartilhou algumas das dificuldades que enfrentara como professora surda nos anos 80. Sara falou sobre sua paixão por literatura. Rafael descreveu como incorporara intérpretes de Libras em todos os seus hotéis, após perceber a falta de acessibilidade no setor. "Na verdade", disse Rafael em determinado momento, "estou pensando em implementar um programa mais amplo.
Treinamento básico em Libras para funcionários da linha de frente, materiais visuais mais inclusivos, talvez até tours especiais para grupos da comunidade surda. Isso seria maravilhoso, comentou Elisa em sinais. O turismo raramente considera as necessidades específicas de pessoas surdas. O mérito não é meu, respondeu Rafael, lançando um olhar significativo para Sara. Foi ver como uma simples recepcionista fez minha mãe se sentir completamente acolhida, que me fez perceber o quanto estamos falhando nessa área. Sara sentiu o rosto aquecer com o elogio indireto. Qualquer pessoa que conheça Libras teria feito o mesmo. Aí é que está, interveio Helena. Poucas pessoas se dão ao trabalho de aprender, e mesmo entre as que aprendem, muitas tratam os surdos como se fôssemos incapazes, em vez de apenas pessoas que se comunicam de forma diferente. Isso me lembra, sinalizou Elisa. Você mencionou que está escrevendo um novo livro, Helena. Enquanto as duas senhoras retomavam sua conversa, Rafael voltou-se novamente para Sara. Queria te agradecer, disse ele em voz baixa. Pelo quê? Por aceitar este almoço, por me dar a chance de conhecer sua tia, por... Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Por me permitir conhecê-la fora do contexto do hotel. Havia uma sinceridade em seus olhos que Sara raramente via em outras pessoas. Obrigada por nos convidar, respondeu simplesmente. O almoço se estendeu por horas, com sobremesas e cafés, a conversa fluindo tão naturalmente que ninguém parecia notar a passagem do tempo. Quando finalmente decidiram encerrar, o sol já começava a se aproximar do horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Preciso ir ao banheiro antes de irmos, sinalizou Elisa. Helena, me acompanha? Sara quase riu da transparência da tia, claramente criando uma oportunidade para deixá-la a sós com Rafael. Helena pareceu entender imediatamente, pois sorriu e levantou-se para acompanhar Elisa. Sua tia é tão sutil quanto a minha mãe, comentou Rafael com um sorriso irônico quando as duas se afastaram. Desculpe por isso, respondeu Sara embaraçada. Ela tem sido assim desde que mencionei o almoço. Não se desculpe. Na verdade, é reconfortante ver que não sou o único sendo alvo de entusiasmo familiar. Ele fez uma pausa, observando Sara com uma expressão mais séria. Sara, sei que nossa situação é um tanto incomum. Sou seu empregador tecnicamente, mas gostaria que soubesse que meu interesse em conhecê-la melhor não tem nada a ver com o hotel. Sara sentiu o coração acelerar. Eu sei, respondeu suavemente. Quer dizer, percebi isso durante o jantar e hoje gostaria de vê-la novamente, disse Rafael diretamente. Apenas nós dois. Sei que pode parecer precipitado e entenderei perfeitamente se preferir manter nossa relação estritamente profissional. A proposta, embora não totalmente inesperada, após o rumo que as coisas haviam tomado, ainda pegou Sara de surpresa. Uma parte dela, a Sara tímida, cautelosa, que sempre evitava riscos, queria recuar, dizer que talvez fosse melhor manter as coisas como estavam. Mas outra parte, uma voz que soava estranhamente como a de Elisa, a incentivava a dar esse passo. Eu gostaria, respondeu finalmente, de vê-lo novamente, quero dizer. O rosto de Rafael se iluminou de uma maneira que Sara nunca havia visto antes. Um sorriso genuíno que alcançou seus olhos e suavizou completamente suas feições, geralmente sérias. Que tal terça-feira à noite? Conheço um pequeno café literário em Santa Teresa que acho que você vai gostar. Parece perfeito, concordou Sara, surpreendendo-se com a própria coragem. Quando Helena e Elisa retornaram, ambas lançaram olhares avaliativos que deixaram claro que estavam tentando decifrar o que havia acontecido em sua ausência. Rafael pagou a conta, apesar dos protestos educados de Elisa, e logo estavam todos se despedindo na calçada em frente ao restaurante. Foi um prazer conhecê-la finalmente, sinalizou Helena para Elisa. Precisamos continuar nossa conversa sobre aquele método de ensino. Com certeza, respondeu Elisa. Tenho alguns materiais que desenvolvi que adoraria compartilhar com você.
Enquanto as duas trocavam contatos, Rafael aproximou-se de Sara. Mandarei uma mensagem com os detalhes para terça-feira, disse ele em voz baixa. Estarei esperando, respondeu Sara. Houve um momento de hesitação, como se ele quisesse dizer ou fazer algo mais, mas então simplesmente sorriu e se afastou para ajudar a mãe a entrar no carro que os aguardava. No táxi de volta para casa, Elisa não perdeu tempo. E então, sinalizou assim que se acomodaram. O que aconteceu enquanto estávamos no banheiro? Sara tentou manter a expressão neutra, mas não conseguiu conter um pequeno sorriso. Ele me convidou para sair. Apenas nós dois, na terça-feira. O rosto de Elisa se iluminou com um sorriso triunfante. E você disse sim, obviamente. Disse. Elisa apertou a mão de Sara carinhosamente. Estou feliz por você, querida. Ele parece ser um homem bom. A maneira como fala da mãe, como a respeita, diz muito sobre seu caráter. Sara assentiu, olhando pela janela do táxi para as ruas familiares de Copacabana. Sentia-se simultaneamente apreensiva e esperançosa. Em poucos dias, sua vida havia dado uma guinada inesperada. Tudo porque instintivamente cumprimentara uma elegante senhora surda em sinais, sem saber que o filho milionário observava. Ele é diferente quando está com a mãe, ou quando fala sobre libras e sobre o mundo dos surdos, comentou Sara. É como se uma máscara caísse. Todos usamos máscaras diferentes em contextos diferentes, sinalizou Elisa pensativamente. O verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não quando está no controle, mas quando algo a surpreende, a toca inesperadamente. Fez uma pausa, olhando diretamente para a sobrinha. E você, minha querida Sara, claramente o surpreendeu. Naquela noite, deitada em sua cama, Sara repassou mentalmente os eventos do dia. Os sorrisos de Rafael, a facilidade com que conversaram, a maneira como ele parecia realmente interessado em suas opiniões e pensamentos. Era estranho e maravilhoso sentir-se tão genuinamente vista por alguém, especialmente alguém como ele. Seu celular vibrou com uma mensagem. Era de Rafael. Obrigado pelo dia maravilhoso. Mal posso esperar por terça-feira. Descanse bem. Sara sorriu para a tela, sentindo um calor reconfortante se espalhar em seu peito. Talvez Elisa estivesse certa. Talvez fosse hora de abrir a porta para algo novo, algo inesperado, algo que tinha começado com um simples gesto de mãos no saguão de um hotel. A terça-feira chegou com uma combinação de ansiedade e expectativa que Sara não experimentava desde seu primeiro dia no Royal Palace. Seu turno na recepção parecia se arrastar, cada minuto esticando-se como uma hora. Luísa, claro, percebeu sua inquietação. O que está acontecendo com você hoje? Perguntou a colega durante um momento mais tranquilo. Está checando o relógio a cada 5 minutos. Tenho um compromisso depois do trabalho, respondeu Sara vagamente, ajustando alguns papéis no balcão. Luísa estreitou os olhos com suspeita. Você está diferente, mais agitada, mas também mais radiante. Então, seus olhos se arregalaram com súbito entendimento. Você tem um encontro. Shhh! Sara olhou ao redor, mortificada, embora não houvesse hóspedes próximos ao balcão naquele momento. Não é bem... Quer dizer sim, é um encontro, mas não faça alarde sobre isso. Com quem? Insistiu Luísa, inclinando-se mais perto com olhos brilhantes de curiosidade. Alguém que conheço? Sara hesitou. Não havia contado a ninguém no hotel, além de Luísa, sobre o jantar com Helena, o almoço de domingo ou o convite de Rafael. Sabia que sua amizade nascente com o proprietário do hotel e sua mãe inevitavelmente geraria fofocas, e a ideia a deixava extremamente desconfortável. É complicado, respondeu finalmente. Prefiro não falar sobre isso agora. Luísa parecia prestes a insistir quando o telefone tocou. Sara atendeu com alívio, agradecendo a interrupção oportuna. Recepção do Royal Palace, Sara falando. Em que posso ajudar? Olá, Sara. A voz de Helena soou do outro lado da linha, surpreendendo-a. Estou ligando porque Rafael me disse
que você estará livre esta noite. E eu gostaria de convidá-la para um chá em minha suíte antes do seu compromisso com ele. Por volta das 5, talvez, se não for inconveniente. Sara sentiu o rosto aquecer com a menção direta ao seu encontro com Rafael. Claro, Sra. Mendes. Ficaria feliz em acompanhá-la. Maravilhoso. E, por favor, é Helena. Houve uma pequena pausa. Sara, posso fazer uma pergunta um tanto pessoal? Sim, respondeu Sara, intrigada. Você está nervosa sobre esta noite? A pergunta, feita com genuína delicadeza, pegou Sara desprevenida. Um pouco, admitiu, baixando o tom de voz para que Luísa não ouvisse. Talvez mais que um pouco, na verdade. Pensei que sim. Venha tomar chá comigo, então. Prometo não me intrometer muito nos assuntos de vocês dois, mas talvez possamos conversar um pouco. Mulher para mulher. A oferta tocou Sara. Obrigada, Helena. Estarei lá às 5. Quando desligou, encontrou Luísa observando-a com uma sobrancelha erguida. Senhora Mendes? A mãe do Sr. Mendes? Você tem um compromisso com ela também? Apenas um chá, respondeu Sara, tentando soar casual. Ela e minha tia se deram muito bem no domingo e... Espera, interrompeu Luísa, os olhos arregalando-se ainda mais. Você almoçou com a mãe do Sr. Mendes no domingo? E sua tia estava lá? Tem algo que você não está me contando, Sara Silva. Sara suspirou, percebendo que devia uma explicação à colega que havia sido gentil com ela desde o primeiro dia. É uma longa história. Te conto depois do meu turno, ok? Prometo. O resto da tarde passou em um borrão de atividades. Às 4h30, Sara dirigiu-se ao vestiário dos funcionários para trocar o uniforme pelo vestido verde-água que havia trazido na bolsa. Simples, mas elegante o suficiente para um primeiro encontro. Aplicou um pouco de maquiagem, soltou os cabelos dos grampos que os mantinham presos durante o trabalho e observou seu reflexo no espelho. A mulher que a encarava parecia simultaneamente familiar e estranha. Havia um brilho em seus olhos e uma cor em suas faces que não estava acostumada a ver. Você parece linda, comentou Luísa entrando no vestiário. E agora que seu turno acabou, quero todos os detalhes. Sara sorriu, sentindo-se estranhamente leve. A verdade é que não há muito para contar ainda. Helena, a senhora Mendes, e eu nos conectamos porque sei Libras. Ela é surda e... Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Rafael me convidou para jantar com eles na sexta passada, depois nós 4. Minha tia também. Almoçamos juntos no domingo. E hoje... Bem, hoje vamos a um café literário em Santa Teresa. Luísa a fitou boquiaberta. Você está saindo com Rafael Mendes? O Rafael Mendes, dono do hotel? Não estou saindo com ele exatamente, protestou Sara. Estamos apenas nos conhecendo. Sara, Luísa agarrou suas mãos, seu rosto uma mistura de choque e admiração. Você tem noção de quantas mulheres neste hotel dariam um rim para estar no seu lugar? Rafael Mendes é praticamente uma lenda. Rico, bonito, misterioso e, pelo que dizem, completamente inacessível romanticamente. Ele não é tão misterioso quanto todos pensam, respondeu Sara, sentindo uma estranha necessidade de defender Rafael. É apenas reservado e muito dedicado à mãe. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Luísa. Uau, você realmente gosta dele. Sara não respondeu, mas o calor em suas bochechas provavelmente falou por ela. Preciso ir. Helena está me esperando. Claro, claro. Mas quero atualizações completas amanhã, insistiu Luísa, acompanhando-a até a porta. E Sara, boa sorte. 5 minutos depois, Sara batia suavemente na porta da suíte presidencial. Helena abriu quase imediatamente, um sorriso caloroso iluminando seu rosto. Sara, entre, sinalizou ela, beijando-a no rosto. Você está absolutamente encantadora. Obrigada, respondeu Sara em sinais, entrando na suíte. Você também está linda. Helena usava um conjunto de calça e blusa em um tom suave de coral, seus cabelos grisalhos perfeitamente arrumados. A suíte estava aconchegante, com o sol do fim da tarde filtrando-se pelas cortinas diáfanas. Sente-se.
sinalizou Helena, indicando o sofá. O chá chegará em instantes. Sara acomodou-se, ainda um pouco desconcertada por estar na suíte presidencial como convidada pessoal, não como funcionária do hotel. Helena sentou-se na poltrona oposta, observando-a com olhos gentis. Devo admitir que tenho um motivo oculto para este chá, sinalizou ela com um sorriso travesso. Oh? Sara ergueu as sobrancelhas, intrigada. Queria alguns momentos a sós com você antes do seu encontro com Rafael. Helena inclinou-se ligeiramente para frente. Veja, meu filho é um homem maravilhoso, inteligente, dedicado, gentil quando você o conhece de verdade. Mas também é intensamente privado, e às vezes isso pode ser intimidador para as pessoas. Sara assentiu, compreendendo exatamente o que Helena queria dizer. Ele raramente permite que alguém se aproxime, continuou Helena. Desde que perdemos meu marido há 5 anos, Rafael concentrou-se quase exclusivamente no trabalho e em cuidar de mim, embora eu insista que não preciso de tantos cuidados. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. O que estou tentando dizer, querida, é que você parece ter tocado algo nele que eu não via há muito tempo. Sara sentiu o coração acelerar. Eu? Sim, você. O olhar de Helena era caloroso, mas sério. A forma como você me tratou naquele primeiro dia, com naturalidade, respeito, sem aquele desconforto que tantas pessoas demonstram ao interagir com surdos, isso o impressionou profundamente. E depois, quando vocês conversaram, ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. Rafael me disse que pela primeira vez em anos, encontrou alguém que entende verdadeiramente os 2 mundos que ele habita. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Um garçom entrou com o carrinho de chá, dispondo elegantemente sobre a mesa as xícaras de porcelana, o bule fumegante e uma seleção de pequenos sanduíches e doces. Quando ficaram sozinhas novamente, Sara sinalizou. Helena, posso ser honesta? Por favor, estou nervosa. Não apenas porque Rafael é meu chefe, embora isso seja complicado, mas porque ele é tão... Sara hesitou, suas mãos buscando os sinais certos. Tão seguro de si, tão estabelecido na vida. E eu sou apenas uma jovem extraordinária que criou uma vida significativa apesar das adversidades, que cuida de sua tia com amor, que domina 2 línguas e 2 mundos culturais, e que tem compaixão e inteligência suficientes para ver pessoas, não rótulos, completou Helena com firmeza. Não se diminua, Sara. Rafael vê quem você é, e eu também. Sara sentiu um nó na garganta com as palavras gentis. Helena alcançou sua mão, apertando-a suavemente. Não se preocupe com títulos como chefe e funcionária. Esta noite são apenas 2 pessoas, conectando-se através de experiências compartilhadas. Deixe que isso seja suficiente por enquanto. Obrigada, sinalizou Sara, sentindo-se estranhamente reconfortada. Enquanto tomavam chá, a conversa fluiu para tópicos mais leves. Livros favoritos, memórias de infância, histórias sobre Elisa e sobre como Helena havia se adaptado à perda da audição. O tempo passou rapidamente e logo o relógio marcava 6h30. Rafael chegará em breve, sinalizou Helena olhando para o relógio. Ele é pontual como um relógio suíço, um traço que herdou do pai. Como se, invocado por suas palavras, houve uma batida na porta. Helena levantou-se para atender e Rafael entrou, elegante em calças escuras e camisa azul clara, sob um blazer casual. Seus olhos encontraram os de Sara imediatamente, e o sorriso que iluminou seu rosto era quase tímido, uma expressão que ela nunca esperaria ver no poderoso empresário. Boa noite, disse ele, sinalizando simultaneamente. Espero não estar interrompendo. De modo algum, respondeu Helena em sinais. Estávamos apenas terminando nosso chá. Sara e eu tivemos uma conversa adorável. Rafael ergueu uma sobrancelha, olhando de sua mãe para Sara, com leve apreensão. Devo me preocupar com o que estavam discutindo? Absolutamente, brincou Helena, fazendo Sara rir. Estive compartilhando todas as histórias embaraçosas da sua infância. Mãe,
Rafael balançou a cabeça, mas havia um sorriso em seus lábios. Relaxe, filho. Seu segredo está seguro comigo. Por enquanto. Helena piscou para Sara. Agora vão, divirtam-se. O café fecha às 10, não esqueçam. Sara levantou-se, subitamente consciente do olhar atento de Rafael. Obrigada pelo chá, Helena. Foi maravilhoso. O prazer foi meu, querida. Helena abraçou-a brevemente. Vamos nos ver novamente em breve, espero. Enquanto seguiam pelo corredor em direção ao elevador, Sara sentiu um silêncio confortável estabelecer-se entre eles. Era como se, após as palavras de Helena, parte de sua nervosismo tivesse se dissipado, substituído por uma tranquila expectativa. Você está linda, disse Rafael finalmente, quando estavam no elevador. O verde combina com você. Obrigada, respondeu Sara, sentindo o rosto aquecer. Você também está muito bem. Não era exatamente o que queria dizer. Na verdade, ele estava impressionantemente bonito. O blazer casual destacando seus ombros largos de uma maneira que o terno formal não conseguia. Mas sua timidez reapareceu momentaneamente. Rafael sorriu, como se entendesse exatamente o que ela não conseguira expressar. Pronta para conhecer o melhor café literário do Rio? Eles têm uma coleção de primeiras edições brasileiras que acho que vai te encantar. Sara sentiu uma onda de calor se espalhar em seu peito. Ele havia escolhido um lugar baseado em seu amor por livros, não em ostentação ou status. Mais do que pronta, respondeu, e pela primeira vez desde que o conhecera, seu sorriso foi completamente livre de hesitação ou timidez. Santa Teresa estendia-se diante deles como um bairro de outro tempo. Suas ruas de paralelepípedos subindo e descendo pelas colinas, casarões coloridos e buganvílias transbordando pelos muros. Rafael havia deixado o carro em um estacionamento no início do bairro, sugerindo que caminhassem um pouco. O café fica a 2 quadras daqui, explicou ele, oferecendo o braço a Sara num gesto antiquado que a fez sorrir. Espero que não se importe com a caminhada. Santa Teresa é melhor apreciada a pé. Não me importo nem um pouco, respondeu Sara, aceitando o braço dele. O contato físico, embora simples, enviou uma onda de calor por seu corpo. É um bairro encantador. Venho tão raramente que quase esqueço como é bonito. Cresci passando os verões aqui, comentou Rafael, enquanto subiam uma rua estreita. Minha avó tinha uma casa naquela esquina. Apontou para um sobrado azul celeste com janelas brancas. Depois que minha mãe perdeu a audição, passávamos ainda mais tempo aqui. Era um refúgio onde ela podia se adaptar sem a pressão da cidade. Sara observou o edifício, imaginando um jovem Rafael brincando no jardim, uma Helena mais jovem aprendendo a navegar em seu novo mundo de silêncio. Deve ter sido um bom lugar para crescer. Foi, confirmou ele, um sorriso nostálgico nos lábios. Aquela casa e o convívio com minha avó moldaram muito de quem sou. Ela era uma mulher extraordinária, pintora, amante de livros e incrivelmente à frente de seu tempo. Foi ela quem insistiu que aprendêssemos Libras propriamente, em vez de depender apenas da leitura labial, como meu pai queria. Continuaram caminhando, a conversa fluindo naturalmente entre tópicos. Memórias de infância, lugares favoritos no Rio, livros que haviam marcado suas vidas. Sara sentia-se cada vez mais à vontade, sua habitual timidez dissipando-se na presença dele. Chegamos, anunciou Rafael, parando diante de um edifício antigo com uma fachada Art Deco restaurada. Uma placa discreta indicava Café Memória Inverso. Entraram em um ambiente que fez Sara prender a respiração de encantamento. O espaço era acolhedor, com estantes de livros do chão ao teto, ocupando todas as paredes. Mesas de madeira escura estavam dispostas estrategicamente, cada uma com uma pequena luminária de leitura. No fundo, um piano de cauda ocupava um pequeno palco, e várias vitrines exibiam livros antigos e primeiras edições. Rafael! Uma senhora de cabelos brancos, talvez em seus 70 anos, aproximou-se com um sorriso caloroso.
Quanto tempo, meu querido. Dona Clara, Rafael inclinou-se para beijar-lhe o rosto. É um prazer revê-la. Esta é Sara Silva, a pessoa especial que mencionei quando liguei. A mulher voltou olhos perspicazes para Sara. Bem-vinda, querida. Rafael me contou que você é uma amante de livros. Sou sim, confirmou Sara, sentindo-se instantaneamente à vontade com a senhora. Este lugar é maravilhoso. Reservei a mesa perto da seção de literatura brasileira, como pediu, disse Dona Clara a Rafael. E separei aquelas primeiras edições que mencionei. Você é um anjo, Clara, respondeu ele com afeto. Estou em dívida. Bobagem. Apenas me traga sua mãe da próxima vez. Helena sempre alegra qualquer ambiente. Enquanto seguiam Dona Clara até uma mesa recuada, próxima a uma janela que dava para um pequeno jardim iluminado por lanternas, Sara percebeu que Rafael havia planejado cuidadosamente este encontro. Não era apenas um café escolhido ao acaso. Era um lugar onde ele tinha conexões pessoais, memórias, um significado mais profundo. Uma vez acomodados e com os pedidos feitos, Rafael inclinou-se ligeiramente sobre a mesa. Queria mostrar algo a você, disse ele, um tom quase tímido em sua voz. Fez um gesto para Dona Clara, que se aproximou trazendo uma caixa de madeira polida. As primeiras edições que separei, explicou ela, colocando a caixa sobre a mesa. Cuidado com elas, são verdadeiros tesouros. Quando a senhora se afastou, Rafael abriu a caixa com reverência. Dentro, protegidos por tecido macio, estavam 5 livros antigos. Estas são primeiras edições de alguns clássicos brasileiros, explicou Rafael. Pertenciam à minha avó, que as doou para a coleção do café antes de falecer. Clara permite que clientes especiais as manuseiem de vez em quando. Sara olhou para os livros com admiração, reconhecendo títulos de Machado de Assis, Clarice Lispector e outros mestres da literatura brasileira. Posso? Perguntou hesitante. É claro, respondeu Rafael. Na verdade, há um em particular que gostaria que visse. Ele retirou cuidadosamente um volume fino, passando-o para Sara. Era uma primeira edição de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Sara abriu-o delicadamente, sentindo o aroma característico de papel antigo e o peso histórico daquelas páginas. Minha avó costumava dizer que este livro era sobre pessoas invisíveis, tornando-se visíveis, comentou Rafael, observando-a com intensidade. Sobre como às vezes é preciso um olhar verdadeiro, sem julgamentos, para realmente enxergarmos alguém. Sara ergueu os olhos do livro, encontrando os dele. Como você me enxergou naquele primeiro dia, disse suavemente, quando eu estava apenas fazendo meu trabalho, conversando com sua mãe. Exatamente. Rafael sorriu, um sorriso diferente de qualquer outro que ela já vira, vulnerável, genuíno, sem qualquer traço do empresário poderoso e reservado. Naquele momento, vi além da recepcionista tímida. Vi Sara, a mulher que cresceu entre 2 mundos como eu, que entende o que significa ser uma ponte entre realidades diferentes. Sara sentiu seu coração acelerar com as palavras dele. Havia uma intimidade naquela conversa que transcendia o pouco tempo que se conheciam, como se de alguma forma já se reconhecessem há muito mais tempo. O jantar que se